toda a liberdade. Deixe Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, quero glorificar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado nessa noite. Também agradecer ao irmão Tenor, né? O irmão Antônio, pastor Antônio, o irmão Charles, homens de Deus, a minha esposa, meus filhos, a empresa que trabalho na milha, meus amigos que lá estão, né? Eu falei com eles para eles escutarem esse horário. Deus tem algo para eles também e para todos os ouvintes. Há um propósito para todas as coisas, eu creio desta forma e eu acredito. Pela fé eu creio que aquele que estiver ouvindo, quem sabe esteja passando por algo em sua vida material, espiritual, seja qual for a afronta que o inimigo tem armado ou preparado, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Eu acredito que cada ouvinte que está ligado nesse programa, escutando, Deus põe em seu coração, e eu acredito que a vitória já está garantida em nome de Jesus. Pois bem, Aleluia. a passagem se encontra, amados irmãos, aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Após ler esses versículos, vou comentar rapidamente e vou para Atos, capítulo 1, versículo 4 a seguir ali, falando sobre o Espírito Santo. Essa passagem aqui nos fala, e é muito interessante, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24, fala de um homem chamado Moisés, que diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. É interessante sabermos, amados irmãos, que José, todos conhecemos a história dele, que ao defender um egípcio, um homem hebreu que sendo maltratado por um egípcio, ele acabou sendo descoberto e teve que sair de lá. Né? Todos conhecemos a história, o livro de Êxodo. Mas o interessante é sabermos que quando diz aqui, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele foi criado, ou seja, tirado das águas quando pequeno, né? E sabemos que ele poderia ter uma vida diferente, poderia ter uma boa vida. Nós vemos aqui que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, né? Maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo do que ter o gozo do pecado. Ele poderia, sim, ter muitas coisas ali, mas a preço do quê? Né? Sabemos que muitos pensam, eu podia ter tantas coisas, mas a preço do quê? Temos que fazer uma escolha, e a escolha é Jesus. Não há outro caminho, a escolha é Jesus. Vemos aqui que, tendo por maiores riquezas, no versículo 26, o vitupério de Cristo. A palavra vitupério, no original grego, significa insultos, calúnias, difamações, né? Ou seja, aquele que quer te dever ao chão. Quando se diz em vitupério de Cristo, é quando tomamos a escolha de seguir a Jesus. E há um porquê, porque Deus tem um plano em cada vida. Você não teria enviado o seu Filho amado para que todos nós, através do seu sangue, fôssemos curados, sarados. Porque Isaías 53 diz que todas as nossas enfermidades foram levadas sobre ele. Ou seja, o pecado que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Então vemos que através do seu sangue vertido, né, lá na cruz do Calvário, somos todos, não salpicados, mas lavados com o sangue dele. Então vemos que Moisés escolheu ser maltratado com o povo. Quem sabe você está pensando, o que eu devo escolher? Escolha Jesus. As coisas do mundo são boas, entre aspas, mas são passageiras. E muitas vezes as coisas boas aqui, elas são contrárias ao que Deus quer para nós. Usamos um exemplo. Algumas vezes pessoas no culto, há cultos avivados, pessoas que pulam, saltam, amém, glória a Deus. E há pessoas que são mais quietas, calminhas. E há pessoas que ficam pensando, mas como assim? Ficam pulando e saltando, ficam quietinhos por 2 horas ali. Temos que ter em mente que essas 2 horas que fica ali, quem sabe quietinho, ouvindo, não glorificando a Deus, é ao contrário do reino de Deus. Lá, ele está alegre com o seu povo, e muitas vezes nós acabamos sendo aqueles que querem julgar o povo de Deus. Há vários ministérios, há várias maneiras de adorar a Deus.
Então você tem que tomar uma escolha. Quando você se levanta, você faz uma escolha. O que irei fazer? O que irei fazer hoje? Escolhas. O que você vai fazer durante o dia? Coisas simples, como uma roupa a vestir, na hora do almoço. Coisas muito simples. Mas você teve que fazer uma escolha. Qual é a tua escolha nesta noite? Pois bem, como eu falei no início, essa passagem de Moisés nos remete aqui também, quando se fala em vitupério de Cristo, né, é em Atos Apóstolos, capítulo 1, que fala, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes dias. Todos nós que aceitamos Jesus. A Escritura Sagrada, e muitos dizem, com evidências de línguas. E eu quero dizer para os irmãos que há muitos que não há essa evidência. Não há. Não falam em línguas, mas são sim batizados com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos fortalece. Toda e qualquer pessoa precisa desse batismo, precisa desse dom, ou seja, para ser revestido de poder. Revestido de poder. Essa passagem se encontra, logicamente, em Lucas 24, 49, revestidos de poder. Precisamos, todas as igrejas, indiferente de qual seja, todos os irmãos em Cristo Jesus, precisam ser revestidos de poder. Porque muitas vezes é tão difícil nós controlarmos o nosso agir, o nosso ser, mas é muito mais fácil, né, falar coisas que desagradam a Deus. Por vezes, alguns pensam, não, é melhor brigar. Às vezes, em nossos dias, é fácil ao ouvir alguém falando mal de outra pessoa e folgar com injustiça, e é muito mais fácil, muitas vezes, ajudarmos. Nosso dia a dia, irmãos, em nosso dia a dia temos que fazer, sim, escolhas. E é seguindo a Jesus que temos essa escolha, mas sendo revestidos de poder. Sabemos que isso se cumpre em Atos Apóstolos, né? No capítulo 2 aqui, de Atos Apóstolos mesmo, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, ou seja, todo o povo foi revestido de poder. Precisamos, eu preciso, você precisa de poder. Precisamos ter em mente que quando reconhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas, tomamos uma posição a qual o inimigo, estamos em guerra. Se nós víssemos espiritualmente a luta que existe, com certeza buscaremos muito, muito mais a Deus. Mas sabemos que somos falhos, muitas vezes a segunda opção, né? Ou seja, falar antes de pensar, seria melhor pensar antes de falar. Né? Muitas vezes a segunda opção parece ser a melhor, mas quando somos revestidos de poder, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Ele nos adverte, para que possamos frear a nossa língua, nossos ânimos, no nosso dia a dia. Aí alguns podem pensar, como? Em Cristo Jesus há, porque Ele, sem dúvida alguma, é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que você que esteja escutando nessa noite essas palavras, pense, mas como farei? É importante sabermos que em Romanos 10:14 nos diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Então, através desse meio de comunicação, está sendo falado a você. Não é à toa que em Romanos 10:9 nos diz se confessares com a tua boca, se cumprindo o que está em João 3, a seguir, sendo batizado ou renascido em Cristo Jesus. Tome essa posição nessa noite. Quem sabe está com uma vida desregrada, uma vida que foge dos padrões bíblicos. Cristo Jesus é a solução. Ele veio por mim e veio por você. Todos, sem exceções, temos que estar perante Ele naquele dia. Tome essa posição. Eu creio que em nome de Jesus, quem sabe você está escutando essa programação, se ajoelha, conversa com Deus, diz, Senhor, eu me arrependo de todos os meus erros, eu te aceito, escreve o meu nome no livro da vida, para que possamos ser revestidos de poder, para que possamos naquele grande dia nos encontrar e dar um abraço gostoso em Jesus. Precisamos todos os dias, sem exceções. Eu me lembro quando ainda mais jovem,
né? Eu era totalmente contra, né? Eu acredito que alguns irmãos que estão me ouvindo sabem disso, inclusive o irmão Charles me conheceu muito antes, eu era totalmente contra. Mas Deus me comoveu de certa forma, meu coração se transformou de certa forma que eu não pretendo deixar esse Jesus tão cedo. Eu sei que ele virá buscar a sua igreja e jamais devemos pensar em abandoná-lo. Porque quando olhamos para o mundo, de onde ele nos tirou, no lamaçal do pecado, tantas coisas que desagradavam a ele, aí penso, esse irmão, com certeza não erra, erramos. Todos os dias erramos. Mas temos que reconhecer que Deus, que Cristo Jesus é a solução, ele nos perdoa desde que vamos de joelhos. Aceita esse Jesus. Você que ainda não reconheceu, quem sabe está distanciado, eu creio que essa noite, essa oportunidade que Deus tem dado, aceite Ele de volta em sua vida, reconheça, retorne para Ele, para que Ele possa agir mais e mais em tua vida, em teus familiares. Eu creio que Ele já está agindo. Não é à toa que você está ouvindo essa programação. Já é um sinal de Deus em tua vida, para transformar, restaurar vidas nesse momento. Que estava pensando, eu não preciso de nada, mas há pessoas que precisam dos familiares, filhos, quem sabe, né? Então, quem sabe o teu casamento muitas vezes está passando por dificuldades. Não se esqueça que todos, sem exceções, quando nos casamos, principalmente, o inimigo entra em ação para destruir famílias, lares, porque esse é o intuito dele. Mas eu creio que Jesus já está agindo nesta forma e creio que ele está restaurando vidas e também matrimônios nessa noite. Seja qual for o teu erro, Jesus é a solução e ele é o perdão para a tua vida. Que Deus possa mais e mais agir através do Espírito Santo de Deus, e habita em todos nós. Nós precisamos se revestir de poder. Que a honra e a glória seja dada para todos sempre a Ele, a Jesus Cristo, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Aleluia, palavra abençoada, direto do trono.